Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na verdade, a gente vai reagir ao seguinte: como era a vida há 100 anos atrás? Como será que, como vocês acham que era a vida há 100 anos atrás, hein? Será que mudou muito? Será que é a mesma coisa? Sei, hein? Vamos lá ver aqui, olha, fatos desconhecidos, como era o Brasil há 100 anos atrás e como vivia os brasileiros na época. Vamos lá assistir. Há 100 anos, em nosso país, a moeda vigente era os réis. Reis. Se Reis, você reis. tivesse uma moeda que valesse 100 réis, teria o que era chamado de um tostão. A Tá. economia era muito divergente na época em relação ao período atual, o que fazia com que 100 réis conseguissem comprar não muito mais do que um cacho de banana, Tá de sacanagem, né? digamos assim. O nosso país era muito diferente 100 anos atrás. E eu vou É falar isso. sobre isso neste vídeo. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Seja bem-vindo ao canal Vini Lima, onde estamos fazendo react ao Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima Eu sou o Vinícius Lima. Ó, parceria, hein, Ivan Lima? Será que somos parentes e eu não sei? e eu fico imensamente alegre com a sua presença. Voltando a falar da questão monetária do Brasil no século passado, Money, você money. acredita que 2.000 réis na época comprava apenas uma galinha? Vinha com o pinto dentro, né? Lá ele. Nossa população era de aproximadamente 30 milhões de Ah, pessoas, porra! consideravelmente menor que hoje. Peraí, hoje tem quantos? Eu não sei quantas pessoas tem hoje Vamos ver aqui, peraí. Quantas pessoas tem no Brasil, sabe? Tá, porra, mano. Aí só tinha 30 milhões naquela época, mano. Caraca. Nossa, hoje tem 200 e pouco. Era um tempo de mudanças. Da hora. Grande parte da população já morava nos centros urbanos, o que não fazia o país deixar de ser uma nação bastante agrária e com grandes fazendas. É da hora Uma essas enorme mano, essas casas aí são uma da hora, assim. Quer dizer, é diferente, porque as de hoje estão tudo modernas, mas é legal de se visitar. diferença do Brasil da década de 20 para o ano de 2022 é a alfabetização. Segundo o IBGE, de acordo com pesquisa de 2019, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou Aum mais de Diminuiu, idade diminuiu. foi estimada em 6,6%. Mas 100 anos atrás, a escolaridade era bem defasada. O analfabetismo atingia 80. 80% dos brasileiros, Ah, é coisa de demais, maneira que mano. É muitos muita não coisa, conseguiam sério. nem escrever o próprio nome. A Tá maioria das louco, mano. operações matemáticas eram muito difíceis para as pessoas sem estudo, que no máximo faziam as contas mais simples, utilizando os próprios dedos para contar. Na verdade, ainda não existia um sistema organizado de educação pública, como é o que é administrado pelo Ministério da Educação hoje. Por conta dessa falta de educação, as desigualdades sociais ao longo do território nacional eram tão ou até mais elevadas do que atualmente. Caraca. Essas desigualdades são fáceis de notar quando observamos revistas ou jornais da época. Diferente do que é hoje, com nossa capital em Brasília, 100 anos atrás, a capital nacional era o Rio de Rio Janeiro. Rio de Janeiro. Foi Minas Gerais, eu acho também, né, se eu não me engano, esqueci agora. Enquanto a coluna social de uma revista de elite trazia fotos de pessoas elegantes, de um clube ginástico português, a revista Careta mostrava uma distribuição de brinquedos para crianças carentes na Policlínica de Botafogo. Mesmo Policlínica. assim, muita gente acreditava que o É país da hora. estava tendo um grande Bateu. Tá, porra. desenvolvimento. Isso porque Cara, quase acidente ao vivo aqui, mano. Cê
As Nossa. propagandas da Ah, época porra. eram bem apelativas e Polícia sem capacete, né, nessa época pode, né. Perdeu língua policial? focavam nesse suposto desenvolvimento. Meu pai Um do exemplo céu, de mano. propaganda da época é o anúncio de roupas e toucas de banho para serem usadas na praia. O grande armazém Casa Colombo era conhecido por fazer essas propagandas. Sabe qual outro produto começava a ser vendido nessa época? Carro? O carro. Caraca, Foi acertei. na década de 20 que começaram a ser montados os primeiros carros aqui no Brasil. Em São Paulo, inclusive, vários curiosos se dirigiam às fábricas a fim de ver como era feita a montagem e a construção dos veículos. Algumas coisas perigosas eram legalizadas nessa época, como, por exemplo, o lança-perfume. O entorpecente era amplamente usado, principalmente nas festividades do carnaval. Por falar em carnaval, Protocolo foi o nome Cara. da marchinha que fez sucesso no Brasil no ano de 1921. A história da música é 1900 bastante e bolinha. interessante. O rei Alberto I, lá da Bélgica, veio visitar as terras brasileiras, mas não estava muito a fim de seguir regras. Tá, né. Ele dispensou vários protocolos e agiu como se fosse uma pessoa qualquer. Até tomou banho de mar na praia de Copacabana. Por causa disso, foi escrita e composta essa marchinha chamada Protocolo, que dizia assim: o rei Alberto, ao pisar este solo, mandou às favas o protocolo. Conquistou logo com feliz maestria dos brasileiros a simpatia. Calma lá que ainda não Oxe. estria. Favas, o Alberto, ao Então vamos ler. O rei Almer o rei Alberto, ao pisar nesse solo, mandou às favelas o protocolo. Conquistou logo com feliz maestria dos brasileiros a simpatia. pisar. Estou logo com Caraca. feliz Ó, maestria a minha foi dos melhor, vai. brasileiros a Cantei bem, cantei simpatia. bem. Calma lá que ainda não acabou. Assim, Alberto I, Deixa eu ler, ao quer ler. Assim, Alberto I ao mundo inteiro deu uma lição. Mandou a etiqueta com pirueta, lambeu o sabão. Pera acho que cantei mundo tudo errado. inteiro deu uma lição. Mandou a etiqueta com Com pirueta pirueta, lamber lambeu o sabão. sabão. Bem, ainda falando sobre nobreza. 100 anos atrás, Gastão de Orleans, o Conde de, foi recebido no Palácio Nunca Hotel. nem vi esse Ele cara. era um príncipe francês da família Orleans e também marido de Isabel de Bragança, a famosa Princesa Isabel. A princesa imperial do Tá, Brasil essa acabou aí é conhecida. morrendo no ano de 1921. 1921. Porém, o Conde de e seu filho, Pedro Alcântara de Orleans e Bragança, ainda eram vivos. O Caraca, conde faleceria em 1922, 1922. Um ano exatamente depois? 100 anos atrás. Olha só. Não, exatamente Por ser não. a capital do país, o Rio de Janeiro era repleto de locais importantes, como, por exemplo, o Palácio Monroy, que infelizmente não existe mais. O edifício abrigou tanto a Câmara dos Deputados Cara, os como também microfone. o Senado. Depois ele acabou sendo demolido em 1976. 176. Era lindo. O jornal O Globo fez Onde uma fica o microfone campanha dele? pró-demolição com o apoio do arquiteto Lúcio Costa, que chegou a chamar o Monroy, em seus editoriais, de monstrengo da Cinelândia. Outro lugar que também era importante nessa época, mas que não existe mais, foi a igreja Seja de de São São Sebastião Sebastião dos do Algumas Caputinos. fotos mostram a Essa quantidade de camisa, mano. pessoas que eram atraídas pelas missas e celebrações religiosas do templo. O fotógrafo Augusto Malta registrou através de fotografias a saída dos fiéis após a última missa realizada na igreja de São Sebastião. O templo foi destruído Ah, quando o porra. Morro do Castelo, que era a sua Desabou, pelo localização no jeito. Rio, foi demolido durante uma reforma pela qual a região passou. Agora deixamos um pouco o Rio de Janeiro de lado. O Rio de Janeiro continua lindo. Tan, 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 tan. Quer saber como era São Paulo, a A ponte. metrópole? Sampa tinha vários mercadinhos,
como os que podiam ser observados logo abaixo do viaduto Santa Efigênia. Além dos pequenos mercados, várias feiras livres eram presentes ao longo do território da cidade. A cultura cafeeira ainda proliferava em São Paulo. Na época, muitos comemoravam o aumento do preço do café brasileiro em muitos países. A mudança e o aumento eram consequência de ações intervencionistas do governo brasileiro no mercado de café nacional. Mano, eu quero saber o que aconteceu, eu vou dar essa pesquisada depois. O porquê que a gente deixou de ser, assim, os maiores exportadores de café. Eu não sei se ainda a gente ainda continua sendo, mas comparado com antes, a gente decaiu e muito. Eram operações de defesa para o principal produto exportado pelo Brasil na época. Outra coisa que acontecia muito há 100 anos, ainda mais no governo do presidente Epitácio Pessoa, eram as revoltas militares. Esses movimentos, à Tá arriscado força, atrás, viu. eram tão presentes que Acho que culminaram ele desenhou errado e posteriormente voltou lá no atrás. golpe dado por Getúlio Júlio Vargas Vargas, em 1930 130. e que gerou o governo de Ele Vargas pelos limpou a próximos anos. conta de Falando geral, sobre rapaz. 1922, exatamente 100 anos atrás, o mineiro Arthur Bernardes Exatamente, esse vídeo é de quando? Esse vídeo é de há 3 anos atrás, tá explicado. foi eleito como presidente do Brasil. Deixava o poder, então, Epitácio Pessoa. Bom, talvez você não quisesse muito saber de política se vivesse no Brasil do século passado. Com isso, você poderia, em contrapartida, ler alguns jornais e revistas que traziam belas mulheres em suas páginas. A atriz estadunidense Bebe Bebe Daniels, Daniels. conhecida por cantar, contracenar e Mano, dançar, foi essa que foi fez o do capa Daniels? da revista Cena Muda, com S. Com S mesmo no começo, que era uma revista focada na temática do cinema. O futebol também já fazia parte do cotidiano dos brasileiros e campeonatos Tá me dando estaduais sono. eram Terminar esse react aqui pra disputados ir por nosso a território. mimir. Em São Paulo, quem ganhou o Campeonato Paulista de 1922 foi o Corinthians. Na época, Corinthians, o Corinthians, clube salve tinha o até outro escudo e superou Corinthians. o Palestra Campeões Itália do nos pontos campeão. corridos. Palestra Itália hoje é conhecido como Eternamente. Sociedade Esportiva Nossos Palmeiras. corações. Já no Rio, o clube campeão foi o América, que hoje em dia nem figura mais entre as principais equipes do nosso país. O América precisou Fudeu. disputar o campeonato Oxe, com os Campo Louco. grandes clubes tradicionais, que ainda conhecemos hoje, como Vasco da Gama, Flamengo, Caraca. Fluminense e Botafogo. Em Minas, o campeão foi outro América, o América Mineiro. Por incrível que pareça, um ano antes, em 1921, o Atlético Mineiro Caraca. e o Cruzeiro realizaram seu primeiro clássico da história. Na época, o Cruzeiro era chamado de Palestra Mano, muitos times antes começava com o P, mano, né? e ainda tinha as cores verde e vermelho em seu escudo. Pois é, algumas rivalidades entre times aqui do Brasil já duram mais de 100 anos. Olha Ah, só. porra, coisa pra No caralho. quesito moda, para você A trajar moda, bem, mano, moda você mudou muito. precisava utilizar um chapéu no Brasil de um século atrás. Caraca. Tanto as mulheres como os homens tinham o costume de usar o acessório Não, na agora tá cabeça. explicado. Nossa, não sabia disso não. Acredita que nessa época existia quem achasse que a moda estava ficando muito desleixada? Uma revista chamada Máscara frequentemente reclamava das Essa revista é vestimentas conhecida, eu acho. da década de 20 e dizia que tudo era mais bonito no final do século XIX, quando as mulheres tinham que apertar tudo muito bem na cintura. Nossa, elas ficavam amarradinhas. Os vestidos, muito compridos, estavam deixando de ser usados e algumas mulheres usavam roupas que exibiam, pelo Mas menos um as pouco, suas pernas. pernas. Os chapéus indispensáveis eram tão entranhados na cabeça que quase não deixavam os Nossa, cabelos mano. à mostra. Pelo Tá dando menos muito os sono. coletes de antes, extremamente apertados, estavam sendo deixados de lado. O Nordeste era também uma região E o Nordeste é interessante bom. 100 anos atrás. Em Recife, capital de Pernambuco,
Já era Vamos. possível encontrar edifícios altos, o que Caraca! demonstrava o crescimento urbano da época no Ah, Nordeste. lá começou a crescer No interior do sertão, é. havia grupos de cangaceiros. Os membros do cangaço realizavam saques e roubos. Mano, esse cangaceiro, eu sei que é muito nada a ver, mas acho que é tipo o as facções aqui, mano. A grandes fazendeiros em ações parecidas com as do bandido Robin Hood. Os policiais volantes constantemente entravam em confronto com esses bandoleiros do cangaço. Poucos anos depois, um dos jovens cangaceiros aumentaria sua influência e se tornaria líder de um famoso grupo, Virgulino Ferreira da Silva, o lendário Dário Lampião. Leão. 100 anos é muito tempo, não? Mano, Ou será pra que não? cara. É sim, mano. Não, é sim. Deu para 100 notar anos. algumas diferenças, mas também certas semelhanças com o país em que vivemos hoje. Ah, mano, não vai mudar muitas Qual dessas coisas. curiosidades mais te agradou? Deixe nos comentários, eu fico por aqui e te vejo em uma próxima ocasião. Logo mais. Um grande abraço. Tchau! Tchau, tchau. Deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal. Se inscreve também no canal no Fatos Curiosos se você gosta. Deixa aqui nos comentários que tipo de conteúdo você gosta que eu vou estar trazendo aqui para os próximos vídeos. Isso, tamo junto. E falou. Até as próximas aqui, ó. Oh, é.